Depois de um motim de parlamentares em que o presidente da Câmara foi impedido de se sentar no seu lugar, e depois de negociações a portas fechadas, 3 propostas começaram a avançar a passos largos na casa. Eu venho contando aqui há algumas semanas toda essa movimentação dos deputados para aprovar esse pacote que visa a blindá-los de medidas judiciais, de investigações policiais. Uma delas começou a ser discutida em 2021 e foi ressuscitada agora, de uma hora para outra, pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. O texto estabelece que o parlamentar não pode ser afastado do mandato por decisão judicial e só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, como racismo e crimes hediondos, e deve ficar sob custódia da Câmara ou do Senado até que o plenário decida se mantém ou não a prisão. A ideia recebeu amplo apoio no Centrão e entre parlamentares bolsonaristas. Parlamentares estão apavorados com essas investigações de desvios de emendas. Então, existe um movimento para um suprapartidário, para uma blindagem geral. A outra retoma uma discussão antiga. Quem deve julgar aqueles que ocupam os cargos políticos mais altos da República? O foro privilegiado tem suas raízes no Império, quando o Brasil se escrevia com Z. Daí em diante, as constituições foram reduzindo ou aumentando o alcance ao longo de 2 séculos, até chegar à Carta de 1988. Em um dos artigos está escrito: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. E a regra do foro, vamos lembrar, ela muda muito de acordo com as conveniências políticas também. Teve uma mudança em 2018 que restringiu super o foro só para os parlamentares que cometeram crime no mandato e relacionado ao mandato. E agora, recentemente, em 2025, já tornou o foro mais amplo, mantendo no STF, inclusive, quando o parlamentar deixa de ser parlamentar. A ideia agora é devolver esses casos para a primeira instância, ou seja, para os tribunais federais nos estados. É a PEC que propõe o fim do foro privilegiado para as autoridades em casos de crimes comuns. Na prática, a proposta ela tira do STF a competência para julgar casos que envolvem autoridades em delitos como roubo, lavagem de dinheiro e corrupção. E uma terceira proposta limita o acesso de partidos menores ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, partido com menos de 20 parlamentares não vai poder propor uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo. Um conjunto de propostas que abre alas para a votação de uma outra proposta: a anistia de Bolsonaro e daqueles envolvidos nos atentados de 8 de janeiro de 2023. Eles acham que isso tudo vai pavimentar o caminho para a última e mais importante etapa, que é a aprovação de uma anistia para golpistas. Organizações que compõem o Pacto pela Democracia, entre as quais a associação Fiquem Sabendo, a Transparência Brasil, a Transparência Internacional e o Instituto Não Aceito Corrupção, classificam essa PEC como um grave retrocesso para a democracia brasileira, abrindo caminho para a impunidade de autoridades que atentam contra as instituições. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o avanço da blindagem a políticos. Meu convidado é Cláudio Couto, cientista político e professor da FGV. Quinta-feira, 28 de agosto. Cláudio, a gente fala sobre o tal pacote da blindagem. Um pouquinho antes da gente começar a gravar, uma série de organizações que integram o chamado Pacto pela Democracia divulgou uma nota repudiando o conteúdo desse pacote em diferentes frentes. Essas associações dizem que o pacote representa um grave retrocesso para a democracia brasileira. Também se abre muita margem para que políticos, parlamentares envolvidos em casos de corrupção não sejam processados se a Câmara e o Senado não quiserem, por aí vai. Uma parte desse pacote já está pronta para votação, de acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que lá atrás tinha dito que não ia colocar em pauta, mas, enfim, pautou.
e ela muda as regras de prerrogativa de foro do chamado foro privilegiado. O Hugo Motta deu uma entrevista dizendo que essa PEC não atende ao espírito A, o B, o C, mas ao espírito da casa, palavras dele. O que está por trás desse conjunto de medidas, em particular essa que está pronta para votação? No momento que a gente grava, o plenário ainda não começou a deliberar sobre essa matéria. Olha, Natuza, eu acho que é uma combinação de fatores, né, que explica a emergência dessa PEC nesse momento, né? Um deles, que, digamos, tem relação mais direta com todo aquele processo de motim na Câmara dos Deputados, pelos deputados da extrema-direita, né, os bolsonaristas em particular. No dia 5 de agosto, quando senadores e deputados de oposição, eles protestaram ali no Congresso contra a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, e aí o grupo anunciou que iria passar a obstruir os trabalhos da Câmara e do Senado. Eles estavam defendendo a anistia e o fim do foro privilegiado, a mudança do foro, né, na verdade. Aí, no dia 7 de agosto, os líderes costuraram aquele acordo com o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, e líderes de pelo menos 5 bancadas. E só depois desse acordo, os bolsonaristas finalmente desocuparam a Câmara após 36 horas. E foi aí que o Hugo Motta conseguiu sentar na cadeira dele, ali na mesa diretora. Então, eles tentaram vários acordos nos bastidores, não conseguiram. Também no dia 7, aliados do Hugo Motta confirmaram que ele ia abraçar esse acordo costurado entre líderes de partidos e o Lira, principalmente para a prerrogativa e a mudança do foro. É o fato de que eles imaginam que se você tiver algum tipo de modificação nesse tipo de regulamentação, você vai proteger vários deles em processos aos quais eles respondem no Supremo por seu envolvimento em disseminação de fake news, em golpe de Estado, em algum tipo de transgressão, né? Então, há esse interesse. E isso vinha, né, com um pacote amarrado, que era aquele de também mudar a questão das instâncias do judiciário, aonde se decide a questão relacionada à investigação e julgamento de autoridades, né? O chamado foro privilegiado, o foro especial, né, que é o nome mais adequado. Este ano, o STF decidiu que, mesmo após o mandato, o processo pode seguir no Supremo, sem ir para instâncias inferiores, desde que o crime investigado tenha sido cometido durante o exercício do cargo, o que, em tese, torna o processo mais rápido, porque só existe possibilidade de recurso no próprio STF. No Congresso, a proposta mais avançada, que trata do fim do foro privilegiado, foi aprovada pelo Senado em 2017 e foi para uma comissão na Câmara, onde está parada. O texto afirma que é vedada a instituição de foro especial por prerrogativa de função. Isso tiraria processos do STF e os levaria à primeira instância, com mais possibilidades de recursos. Nos bastidores, partidos da oposição pressionam para mudar o texto e incluir o fim do foro para crimes cometidos durante a presidência da República. Os processos contra Jair Bolsonaro entrariam nessa categoria. Então, essa questão da blindagem, ela está dentro desse conjunto. E é claro que aí junto, o que acontece? Você tem os parlamentares do Centrão, que não são necessariamente da extrema-direita, mas que têm outros tipos de preocupação, sobretudo relacionados a investigações, por exemplo, de uso indevido de verbas de emendas, né, de malversação de recurso público, né, de desvio de dinheiro de recursos destinados aos municípios, né, com articulação que esses parlamentares têm com os prefeitos, e a gente sabe que aí tem um material potencialmente explosivo a ser revelado. E se as investigações avançam, vários deles vão ficar na berlinda. Hoje, no STF, há 45 inquéritos e 6 ações penais contra parlamentares e ex-parlamentares. No caso dos inquéritos públicos, há investigações contra políticos do PL, do PT, MDB, União Brasil, Progressistas, Solidariedade e Avante. Pelo menos 25 estão sob sigilo e envolvem investigações de supostos desvios de emendas parlamentares. Então, estão tentando voltar no tempo, voltar a um período anterior a 2001, quando nós tivemos o fim dessa blindagem, para poder novamente se proteger, né? E aí, consequentemente, ficar em grande medida imunes a qualquer tipo de investigação, a qualquer tipo de cobrança por parte da sociedade, naquilo que diz respeito aos seus malfeitos.
E, por fim, você tem a atuação do presidente da Câmara, que se mostrou um presidente muito débil naquele processo do motim, né? Foi, inclusive, ali ofuscado pela atuação do seu antecessor, o deputado Arthur Lira, que foi o real responsável por negociar com os deputados e fazê-los sair daquela condição de motim na mesa da Câmara, e precisa mostrar algum tipo de capacidade de liderança em relação a eles. E aí, se comportando como uma espécie de líder sindical dos deputados, atua como alguém que defende os seus interesses corporativos, assim, os mais básicos, mais, eu diria, inerentes ao exercício da profissão de político e não da função de representante da sociedade. Acho que é isso que compõe esse quadro como um todo. Cláudio, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, disse numa entrevista há algum tempinho para Andréa Sadi e os meus colegas do Estúdio I que não existia texto. Ou seja, nós estamos falando de uma proposta que está pronta, que altera a Constituição brasileira, sobre o qual o conteúdo é uma névoa para nós. A gente sabe do que se trata, a gente sabe o que eles querem, mas a gente não sabe nem o texto do que está sendo tratado. E muita gente está dizendo que isso é um verdadeiro achincalhe. E eu acho que tem razão quem diz isso, né? É um achincalhe. Eu, cá entre nós, Natuza, duvido que não haja algum texto já rascunhado sobre o assunto. Só que, claro, na hora que você diz que não há texto nenhum, fica difícil até cobrar os parlamentares sobre aquilo que efetivamente está sendo discutido, já que você tem ideias aí que pairam no ar, como você bem colocou, a gente tem uma noção vaga daquilo que deve estar sendo discutido, mas não dá nem para fazer uma crítica mais exata, porque ninguém sabe exatamente qual é o teor mais específico da proposta. E eu não duvidaria que, no fim das contas, apareça em cima da hora uma proposta já escrita e que ela seja votada a toque de caixa, que a gente já viu acontecer em várias outras situações, esse tipo de coisa, ainda mais tendo em vista esse caráter altamente corporativista, né, e de um espírito de corpo, que é um espírito de corpo sempre muito curioso, né, porque ele protege, claro, os parlamentares, todos eles, do ponto de vista individual, mas não protege a própria casa, não protege a legitimidade da instituição Câmara dos Deputados e Senado Federal, ou seja, do Congresso Nacional. Então, eu acho que, na realidade, é uma tentativa justamente de evitar um debate mais aprofundado ao se esconder o teor mais exato daquilo que está sendo proposto e que muito provavelmente vai acabar sendo votado de maneira um tanto quanto oculta aos olhos do público. Bom, o mesmo Sóstenes também disse que haveria chantagem, palavras dele, de parte de alguns ministros do STF, que tem ali nas suas relatorias casos envolvendo parlamentares. Ele não deixou muito claro. Cláudio, o que o pacote da blindagem tem a ver com o julgamento do Bolsonaro? Insere esse contexto para a gente. Essa declaração do Sóstenes Cavalcante, que a gente sabe que é ali um ponta de lança do bolsonarismo, uma figura muito ligada ao pastor Silas Malafaia, que também tem atuado como uma autoridade do bolsonarismo, inclusive organizando aqueles eventos de rua, ele está, na realidade, juntando duas coisas aí que são exatamente aquelas que explicam por que esse assunto apareceu da forma como apareceu. Quais são as duas coisas? De um lado, tentar estigmatizar o STF, colocar nele a culpa por aquilo que estaria sendo, segundo eles, uma ditadura do judiciário no Brasil, e daí ministros do STF supostamente chantagistas caracterizariam esse tipo de ditadura e que, na realidade, exerceriam esse seu autoritarismo não apenas contra a extrema-direita bolsonarista, mas também contra os deputados comuns que compõem o Centrão. Nos casos, né, por conta dos atentados contra o Estado Democrático de Direito, das suas mais variadas maneiras, e, em outro caso, a eventual corrupção, desvio de verba pública, malversação de dinheiro de emenda, né? Então você junta duas pontas, né? Os que são perseguidos pelo Supremo porque atentam contra a democracia, e os que são perseguidos pelo Supremo porque atentam contra a República, né? Contra o dinheiro público, o erário público. E aí você produz uma aliança muito esquisita, né? Que é a aliança de extremistas com potenciais corruptos. É isso que, na realidade, o deputado Sóstenes Cavalcante está demonstrando nesse caso. Agora, se isso efetivamente avança, é não só um achincalhe, né? É um tapa na cara da sociedade, porque, na verdade, mostra o seguinte, que não se importam com a condição dos eleitores nem como cidadãos que votam e que merecem que a democracia continue existindo, nem como contribuintes que pagam seus impostos e que desejam que os seus recursos sejam usados adequadamente.
Na entrevista, o próprio parlamentar disse que esse não é um assunto familiar ao eleitor. Essa é uma PEC das prerrogativas do parlamento. Lógico que esse não é um assunto familiar ao eleitor. Quando se votou a mudança da Constituição, da originária de 88, não era uma pauta do eleitor, era uma pauta necessária. Representando a sociedade, uma parcela da sociedade. Como não é do conhecimento do eleitor? Então... Bom, se não é um assunto familiar ao eleitor, está respondido a quem interessa a proposição, né, Cláudio? Exatamente. Interessa a quem, na realidade, não quer responder pelos seus atos, né? Sejam eles de autoritarismo golpista, sejam eles de corrupção no uso de recurso público. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Cláudio Couto. Cláudio, em português bem claro, se a PEC da blindagem passar no Congresso, quais são as consequências? Se a PEC da blindagem passa no Congresso, a gente cria um salvo-conduto para o cometimento de crimes por congressistas, né? E por que isso? Porque você precisa mobilizar todo o aparato de tomada de decisão do Legislativo para permitir que uma investigação avance em relação ao parlamentar, né? Se o que avançar for isso que tem sido ventilado, né? Porque, por exemplo, você precisa ter autorização do Supremo muitas vezes para uma busca e apreensão, para uma prisão preventiva, uma prisão temporária. E se tudo isso depender da autorização do Congresso, a gente sabe que, na realidade, a chance dessas coisas acontecerem é ínfima, é mínima. E aí a gente vai ter os parlamentares como cidadãos acima de qualquer suspeita, não no bom sentido, né? Mas no sentido de que, mesmo que haja suspeita sobre eles, nenhuma investigação prospera. É esse o ponto. Vai se fazer, na realidade, vista grossa tudo aquilo que acontece, não porque a gente não saiba do que acontece, mas pelo fato de que os mecanismos institucionais para poder justamente controlar o comportamento dos cidadãos de modo geral e dos políticos em particular, inclusive políticos que têm controle sobre recursos de poder e recursos financeiros do Estado, né, essa capacidade vai ser muito diminuída. O julgamento do mensalão do Supremo Tribunal Federal. Aquilo ficou 2 anos praticamente parando o plenário do Supremo Tribunal Federal. A partir dali, se houve a compreensão que tinha que dar velocidade, que não dava para levar para plenário. Então, bota nas turmas. E nas turmas, isso ganhou velocidade. E quando ganha velocidade, a classe política começa a se preocupar. Isso que os políticos queriam que ficasse no Supremo e que aquele ficasse lá de eterno. Quando ganha essa velocidade, eles começam a se preocupar. E é isso que a gente está vendo hoje, ou seja, uma mudança. Vamos para a primeira instância, que a primeira instância tudo vai, depois tem a segunda, depois tem o STJ, para enfim chegar no Supremo Tribunal Federal. É essa a lógica agora da classe política. E é lógico que você tem sempre, por parte do Congresso Nacional, da classe política como um todo, uma tentativa de se proteger. Todo mundo se enxerga num deputado que está ali numa situação criminal na Suprema Corte, que está para ser condenado. É aquele efeito, eu sou você amanhã. Então a gente vai criar ali uma oligarquia que pode ficar de costas para a sociedade, fazer aquilo que lhe der na telha, e nós vamos ficar aqui pura e simplesmente lamentando que as coisas sejam assim, sem qualquer tipo de sanção. E claro, é um desempoderamento do Poder Judiciário, né, que poderia atuar nessa frente, mas é também um desempoderamento do Ministério Público e dos órgãos de investigação, né, como a polícia, por exemplo, que poderia estar ali investigando eventuais delitos e não vai poder fazê-lo porque não tem autorização dos congressistas. Eu entendo que a maneira como isso foi estabelecido pela Emenda 35, lá em 2001, que reverteu essa situação após vários escândalos de corrupção, mas também aquele caso hediondo, né, daquele deputado Hildebrando Pascoal que matava os seus desafetos usando uma serra, uma motosserra. Né? Depois daquilo, a gente conseguiu corrigir essa situação. De que maneira? Na realidade, é para não investigar que o Congresso precisa se mexer e precisa obstar a investigação, mas não para autorizar que a investigação aconteça. Né? Seria um retrocesso imenso, né? E mostra que, enfim, mesmo os avanços do passado estão sendo revertidos nesse momento. Eu sou de um tempo, quando eu cheguei para cobrir o Congresso Nacional, de o parlamentar não poder ouvir falar em ser julgado pela primeira instância. Ele morria de medo de ficar na mão de um juiz de primeira instância. E ele preferia ficar nas mãos de ministros do Supremo.
por que isso mudou radicalmente? Por que agora uma parte considerável do Congresso está preferindo ir para a primeira instância? É porque eles estão influenciando mais as escolhas de juízes nos tribunais federais nos estados, é isso? Olha, eu acho que é na realidade porque o Supremo teve o seu papel muito modificado do julgamento do mensalão para cá, né? A gente tem um Supremo muito mais ativista nessa questão aí de atuar na esfera criminal, algo que ele fazia muito pouco, muito raramente antes do julgamento do mensalão, se empoderou nisso e passou a ser um tribunal temido, por quê? Porque para além dele, nem recurso você tem, né? O Supremo, como o nome diz, é a última instância. E aí, consequentemente, alguém que é condenado nesse âmbito não tem a quem recorrer, né? E aí, claro, voltar para a primeira instância, pelo menos você joga com a questão do tempo e aí, consequentemente, com a possibilidade da prescrição. Muitas vezes, né, um juiz de primeira instância é um juiz que, a depender da comarca onde ele atua, pode ser ali na área de influência daquele parlamentar e de amigos dele, e aí, consequentemente, o juiz não só pode ser alguém próximo, mas também está sujeito a mais pressões. O mesmo tende a acontecer, né, no âmbito da Justiça Estadual ou, eventualmente, da Justiça Federal nos estados, né, os tribunais regionais federais. Né, isso também pode produzir algum tipo de interferência. E depois você ainda teria o STJ. Ou seja, você começa a fazer um novo périplo do ponto de vista do julgamento que demora muito mais para qualquer solução ser encontrada. A gente tem casos históricos no Brasil de políticos envolvidos em casos de corrupção que acabaram não sendo condenados porque de tanto o processo demorar pulando de instância em instância, o caso simplesmente prescreveu. E ao prescrever ele não é condenado, ao passo que aqueles que já tiveram o seu caso começando lá em cima, como não tem muito para onde correr, o processo é rápido. E o que dizer sobre Hugo Motta? O que esse episódio, desde lá do motim em que ele não conseguiu se sentar na cadeira dele, até agora, ao decidir pautar a primeira perna desse pacote da blindagem, o que essas ações dele nos dizem? Em parte, o comportamento do Hugo Motta é um comportamento relativamente comum aos vários presidentes da Câmara dos Deputados que nós temos, né? Que é uma espécie de líder sindical da classe parlamentar. E é assim que ele age. E aí, consequentemente, defende os seus interesses corporativos, seus interesses como uma classe que desempenha ali uma certa atividade profissional, que é a política. Então, vai sempre, né, defendê-los, independentemente do que esteja em jogo. Nisso, o Hugo Motta não é tão diferente dos outros. O que aconteceu do motim para cá é que o Hugo Motta se viu um presidente muito enfraquecido. Seja porque não conseguiu controlar o motim e aí teve a sua autoridade desafiada, seja porque na hora de desatar o nó do motim, quem fez esse trabalho não foi ele, foi o seu antecessor e mentor, né, que é o Lira. Né? E o Lira, portanto, se mostrou um homem mais poderoso na prática do que o próprio presidente da Câmara. E isso o desmoraliza. E me parece que iniciativas desse tipo são uma forma dele tentar recosturar a sua capacidade de liderar os parlamentares, se não do ponto de vista de ter uma autoridade respeitada pela sua conduta, uma autoridade de quem não perde o controle sobre o andamento dos processos políticos na casa, pelo menos do ponto de vista de ser visto como alguém que os defende mesmo nos momentos mais difíceis, e até em causas que são muito impopulares e ele resolve matar no peito e tocar em frente. E a imagem externa, pública dele, fica como? A imagem fica maculada, evidentemente, né? Porque a gente está falando de um presidente da Câmara que vai se tornar conhecido, né, um pouco mais adiante, como uma pessoa responsável por aprovar um grande pacotão de impunidade no Legislativo. Né? Um pacotão que permite aí que se faça o que se bem entenda, sem menor risco de responder à Justiça, porque para que isso possa acontecer, o deputado que porventura tiver cometido uma transgressão vai ser protegido pela inércia da casa. Veja, não é preciso que a Câmara faça nada. Aliás, esse é o ideal, nesse caso, para proteger o parlamentar transgressor. Basta que ela não faça nada. Ao não fazer nada, aquele parlamentar está protegido. E quem vai ser o pai dessa criança? O Hugo Motta. E acho que a sociedade não vai esquecer disso. Cláudio Couto, um prazer enorme receber você aqui no Assunto. Obrigada. Obrigado a você, Natuza. É ótimo falar contigo. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri, fico por aqui. Até o próximo assunto.